Olha, eu não tinha expectativa, mas está superando qualquer expectativa. Evento lindíssimo, pô. Eu me sinto honrado de estar aqui. Então, esse evento é formidável, é conseguir unir quem escreve história com quem fez a história, ou faz. Então, estava ouvindo ali agora há pouco, pessoas falando, vamos escrever um livro sobre o Embraer 123, vou escrever um livro sobre... Está entendendo? Então, isso irradia, isso multiplica as ideias. Em 2012, realizamos o primeiro encontro de autores especializados em aviação. Na ocasião, não poderíamos imaginar que esse evento tomasse essas proporções. Sentimos-nos felizes pelo fato de que a ideia lançada tenha sido abraçada com tanto carinho, principalmente pelos escritores que nos prestigiam com o lançamento de suas obras. Estamos muito contentes pelo fato deste evento, que era só de aviação, ter quebrado a barreira do som e alcançado a indústria aeroespacial com a participação do INPE e de outras empresas do setor. Sentimos-nos especialmente felizes por fomentar a cultura aeroespacial e possibilitar ao público conhecer o trabalho realizado pelas indústrias e pelas academias que preparam os profissionais deste segmento, pelos jornalistas e escritores que preservam e contam a nossa história para o Brasil e para o mundo. Antes de encerrar esta breve mensagem, gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao jornalista e escritor Mário Vinagre, a Marilda Bastos e a toda a equipe da PVE, pelo incansável apoio que vem prestando à realização deste evento desde a sua primeira edição. Sentimos-nos honrados em recebê-los nesta noite tão especial. Obrigado pela presença de todos e até o 5º encontro. A PVE, que comemora 30 anos de atividade no dia 25 de setembro, reconhece a importância de se criar condições e oportunidade para que pessoas e entidades ligadas ao setor aeroespacial se reúnam e relembrem a história da nossa aviação. Além disso, num ambiente como este, podemos conversar e trocar ideias com pessoas dos diversos segmentos que têm afinidade com os temas desse encontro. Podemos também aproveitar esse espaço para discutir alternativas para os desafios que estamos enfrentando e até preparar propostas para o nosso futuro. Certamente, a realização deste encontro é um meio concreto de se promover ou fomentar a cultura aeroespacial. E o fomento à cultura aeroespacial é um dos propósitos da criação da PVE. E convidamos o Major Brigadeiro do Ar Hugo de Oliveira Piva para receber a sua homenagem pelo pioneirismo e contribuição ao Programa Espacial Brasileiro. Em toda a área de atuação, sempre há aqueles que se destacam por seu empenho, dedicação e capacidade técnico-profissional e passam a ser referência para as gerações que se seguem. Seu pioneirismo na área de ensaios e testes em voo no país, como piloto de provas, tendo voado os aviões fabricados ou grandemente modificados no Brasil de 58 a 64, como consta de seu currículo, foi seguramente fundamental para o sucesso do grande projeto de capacitação nacional na fabricação de aeronaves e no subsequente desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. Também, já em relação à área espacial, sua atuação no desenvolvimento pioneiro de capacitação nacional na área de foguetes de sondagem e armamentos guiados constitui-se em referência fundamental para que o país adquira competência e capacitação em sistemas espaciais. E assim possa vir a ser um ator na moderna indústria espacial que vem se desenhando em nível internacional. Então, para mim aqui uma grande honra fazer essa entrega então, dessa homenagem ao senhor. Tá? Eu me sinto muito honrado. E convidamos o Tenente Brigadeiro do Ar Nelson de Souza Taveira
para vir ao palco para receber sua homenagem pela contribuição ao desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional. O senhor atuou em diversas áreas da Força Aérea, na certificação, como foi citado, no ensaio dos primeiras aeronaves protótipos, gerenciando projetos que são fundamentais para a Força Aérea brasileira. Foram e ainda são fundamentais, como eu já citei, o T-27. Atuando como professor no ITA, que é a base da nossa indústria, o recurso humano, o homem, o elemento fundamental para tocar toda essa indústria nasce também no ITA. E o senhor esteve lá à frente, também atuando nessa área da educação. Brigadeiro, a leitura do seu currículo aqui, ela sintetizou a sua brilhante trajetória na Força Aérea, como um oficial da Força Aérea, e também como um cidadão brasileiro que contribuiu, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. E ainda já no aconchego do lar, o senhor ainda mantendo esse espírito de bandeirante audaz do nosso céu azul, escreveu a obra Além dos Manuais, que, seguindo esse formato bastante original, brinda os leitores com os ensinamentos transmitidos a nós em formato de comentários e análise, né? Então, sem dúvida, o seu livro é um convite ao aprendizado de toda que o senhor contribuiu para a Força Aérea e para o país. Eu agradeço sinceramente a oportunidade de estar aqui à frente de todos e poder agradecer especialmente ao senhor por tudo que o senhor fez pela nossa Força Aérea, pela indústria aeronáutica aeroespacial brasileira. Meus parabéns e muito obrigado, brigadeiro. Nota aqui. Por motivo de força maior, o Ernesto Clotson não pôde comparecer, mas está sendo aqui representado pela sua esposa, Terezinha Clotson, também jornalista, porém da área de turismo. Né, Terezinha? A quem tem a alegria, em nome da PVE, de entregar uma placa em reconhecimento aos muitos anos de trabalho do Ernesto Clotson como jornalista de aviação. Aos 89 anos, ele continua ativo, escrevendo artigos para a Aero Magazine e matérias e notícias para o site da mesma revista. E ele pediu que eu dissesse o seguinte: meu grande abraço a todos deste homenageado, cujo grande mérito parece ter sido chegar aos 89 anos com uma célula em estado razoável. Apenas algumas emendas e reforços exigidos pela regulamentação para ser liberado a voos curtos, evitando, preferivelmente, maiores turbulências. Como chefe dos engenheiros de voo da Real, passei também por muitas horas adaptando manuais de manutenção e operação e os boletins de serviço da Lockheed, que nunca tinham fim. Certamente foi essa atividade que fez desabrochar em mim o interesse pelo jornalismo aeronáutico, que abraçaria mais tarde, depois de deixar a Varig, nos anos 1960. Foram muitas as alegrias e as emoções vividas ao longo das décadas, cobrindo como jornalista especializado o setor de aviação. Essa experiência única fez de mim o mais antigo entre os profissionais que labutam nesse segmento de atividade no Brasil, do que muito me orgulho. Agradeço, na verdade, nós agradecemos por essa homenagem e desejo um sensacional fim de semana a todos. Convidamos o senhor Heretiano Luiz Martins Dias, presidente da PVE, para proceder à entrega dessa homenagem ao escritor, jornalista e fotógrafo Carlos Lorch, que nós convidamos que venha ao palco, pela significativa marca de 20 anos de publicação da revista Força Aérea. Como presidente da PVE, representando nossos diretores, nossos conselheiros e nossos mais de 4.000 sócios, é uma honra poder
entregar esse prêmio que remete aos 20 anos de sucesso da revista Força Aérea. Nós torcemos e temos certeza que esse sucesso vai se perenizar e vai continuar por muitos outros anos. Parabéns. Convidamos o senhor Hélio Tarquínio Júnior, gerente-geral de Aeronavegabilidade Continuada da ANAC, para proceder à entrega da homenagem ao comandante Luiz Carlos Rodrigues. Por favor. E o Rodrigues foi um professor de todos lá, tenho certeza que ele é um ícone pela experiência, pela dedicação na atividade. Então eu agradeço em nome da ANAC e gostaria de entregar aqui essa singela homenagem. Eu sei que o Rodrigues, ela falou, nas palavras aí que ele está aposentado, mas eu sei que ele tem muito ainda a oferecer e para a aviação civil. Então, meus parabéns, muito obrigado. Esses são dados da Euroconsult, é uma consultoria internacional especializada aí na análise de setores econômicos e que olha muito o setor aeroespacial internacional, né? E esse quadro, né, ele mostra que quando você pega o setor como um todo, internacionalmente, nós temos 6 grandes atores, né? Nós temos o Canadá, temos os Estados Unidos, temos a Europa consorciada, temos a Rússia, o Japão e o Brasil. São 6 grandes atores que aqui essa classificação se dá por faturamento no setor. Bom, o INPE, para quem não conhece o INPE, ele é uma instituição de há mais de 50 anos e que tem uma forte atuação em muitas áreas de ciência básica e aplicada, como, por exemplo, meteorologia, previsão do método do tempo, como foi falado, ciência espacial, observação da Terra. Mas nos últimos 30 anos tem desenvolvido uma atividade muito forte na área de tecnologia, engenharia e tecnologia espacial, né? E ao longo desses anos todos, começando o programa EQB na década de 80 e depois o programa CIBERS, o que norteou o desenvolvimento da política industrial do INPE para a área espacial na área de satélites foram basicamente 3 grandes diretivas, né? Promover a qualificação de fornecedores industriais, de tecnologias espaciais, fornecedores nacionais. Promover e cooperar com o desenvolvimento de um arranjo industrial, ou seja, criar uma base industrial, uma cadeia de valor no Brasil para a área espacial. E promover a consolidação dessa indústria, tá? Nós temos aqui um assunto que eu acho também, não só o sistema espacial embarcado é um desafio, mas o tema também é um desafio. Temos algumas ações importantes que devem ser implementadas. E no caso, eu estou procurando focar aqui a parte de conceitos de certificação e avaliação da conformidade para a área espacial. A discussão e disseminação desses conceitos. Quer dizer, no caso, para fazer isso aí, eu vou pegar uma lição de sucesso gerada no segmento aeronáutico, fazer um paralelo para identificar os possíveis desafios, como poderemos melhorar, né, essa parte do segmento espacial. Como houve na apresentação do nosso moderador, Dr. Perondi, nós temos vários setores a serem melhorados. E no caso, eu focaria principalmente a parte que afeta a veículos lançadores e centro de lançamentos. De tudo isso que o pessoal falou, precisa daquele arremate mesmo da comunicação. Por que a comunicação é importante?
Porque não adianta o pessoal estar dentro dos institutos de pesquisa, estar na universidade, só que essa sociedade ela não fica sabendo o que está acontecendo. Então é necessário que existam pessoas que distribuam essas informações. Eu trabalho no sindicato. Geralmente o sindicato ele tem aquela missão de cumprir, falar sobre questões salariais, falar sobre questões ligadas a benefícios dos servidores, no nosso caso especificamente. Só que a gente saiu um pouquinho da curva. A gente decidiu, em 2011, os diretores do sindicato, que a gente não só falaria sobre salário, sobre benefícios. Isso seria o arroz com feijão. Mas a gente decidiu que deveria ter um BIF também. O BIF é o Programa Espacial Brasileiro. Então a gente criou um jornal que trata de diversos assuntos, inclusive sobre o programa espacial e em especial sobre o Programa Espacial Brasileiro. Eu digo agora que a indústria aeroespacial brasileira é extremamente importante para o Brasil. Eu vou dar dados de 30 anos. De 1986 a 2015, as vendas da indústria aeroespacial brasileira totalizaram 110 bilhões de dólares. Desses 110 bilhões de dólares, 88 bilhões de dólares de exportação. E economistas estrangeiros aqui no Brasil usaram um argumento seguinte: o Brasil precisa criar mais Embraers. Não é mais empresa aeronáutica, mas empresas na alta competitividade de tecnologia. Uma das grandes diferenças que a gente tem hoje em relação à década de 1950 é que hoje a base é melhor, diria assim, né? Por exemplo, hoje nós temos infraestrutura de laboratórios, né? Temos um túnel de ensaio, túnel de vento aqui no CTA. Lá no Parque Tecnológico temos lá um laboratório de estruturas leves, né? Temos laboratórios de materiais compósitos. Então, muita coisa foi sendo feita ao longo do tempo e, pelo menos para mim, eu acho que há um futuro promissor. Entretanto, há problemas, né? A gente que trabalha na ANAC, hoje aparentemente existe uma falta de laboratórios para fazer ensaios de crash test para assentos. Todos os ensaios que a gente vê a Embraer realizar em assentos que tem que ser levados a uma aceleração de 16 vezes a aceleração da gravidade, ela faz no exterior. Mas aí eu fico imaginando como é que uma empresa que está iniciando vai conseguir fazer um ensaio desse no exterior, né? Realmente fica bastante complicado. O assunto de aeronaves remotamente pilotadas ou de VANTs, né, veículos aéreos não tripulados, estava sendo construído no Brasil, né? As tecnologias ainda não... Basicamente estava tudo ainda no zero, os papéis ainda estavam em branco. Nós tínhamos uma ou duas iniciativas muito pontuais e o Ministério da Defesa passou construiu um projeto financiado pela FINEP e gerenciado pelo CTA para o desenvolvimento dessa tecnologia. E isso foi desenhado entre 2004 e 2005, e em 2006 esse projeto começou a andar, é chamado Projeto VANT. E naquela época nós fomos consultados para, dado alguns resultados que nós tínhamos apresentado nas nossas atividades de pesquisa, nós fomos convidados a apresentar algumas soluções na área de pilotagem automática, navegação e controle de VANTs. Então nós apresentamos isso para o CTA e nós fomos selecionados como a empresa que iria então desenvolver toda a parte de navegação, pilotagem automática, guiagem dos VANTs junto com o CTA. Foram fabricados, só para vocês terem uma noção e uma ideia, foram fabricados em 2015 praticamente 283 mil peças voltadas para somente a Embraer, fora outros clientes que nós já temos.
Em 2016 até julho desse ano, 133.878, estão fazendo um total de 416 mil peças voltadas somente para a indústria de São José dos Campos. E atuamos em todos os segmentos de aeronaves, tanto militar, quanto civil, quanto executiva. Qualquer tipo de atividade a gente está credenciado a fabricar componentes. Então a gente tem 3 modalidades de graduação no Brasil. O bacharelado, que são todos os engenheiros, médicos, dentistas, né, que estão aqui. Os licenciaturas, os cursos de licenciatura, que são os professores, pessoas que vão atuar no ensino. E tem essa nova, que não é tão nova, hein? Tem mais de 40 anos já aqui no Brasil, e que na Europa se faz isso como na Alemanha, né? Faz de uma maneira muito interessante. Mas é uma modalidade de ensino superior de graduação, né? E que tem tido um sucesso razoável, né? Se a gente for olhar na história aí, o Brasil evoluiu bastante nos últimos tempos, né? Nessa modalidade de ensino tecnológico. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui mostra de uma forma lúdica, né? A diferença entre essas 3. Aqui está as 3 modalidades: o bacharel, licenciatura e o tecnólogo, né? Tecnologia. A gente pega o bacharel e a gente fez essa brincadeira, esse gráfico aqui, para mostrar que o bacharel ele atua numa gama enorme, né? Então, por exemplo, o engenheiro aeronáutico que faz ITA, né? Ele conhece o avião inteiro, né? Então, ele, desde propulsor, estrutura, aerodinâmica, né? Então, ele é muito abrangente o conhecimento dele. A licenciatura também é parecida. O tecnólogo, você repara que aqui só tem bolinha, né? Um quadradinho aqui, mas a maioria é bolinha. Então, qual é a ideia do tecnólogo? É você focar. Então, projetamos, fabricamos, testamos, entregamos, implementamos, fizemos um setup de ferramentais de ground spoiler para o Boeing 737, que foi instalado na fábrica no México. E, a partir de 2009, iniciamos o desenvolvimento de uma aeronave totalmente em fibra de carbono, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Em 2013, participamos do programa Inova Aerodefesa, no qual nós obtivemos uma série de subvenções, financiamentos de apoio do governo. E em 2014, fomos certificados pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica de defesa. O recorde anterior dele era 466 km por hora. O nosso recorde foi 521. 54 km por hora a mais, 11%. Todo mundo sabe que o arrasto aumenta ao quadrado, então é um aumento muito importante esse mesmo. E o de 15 km, 454 aumentou para 511, 56 km por hora a mais, 12%. Quer dizer, é bem expressivo mesmo. Uma coisa que vale lembrar, a gente preparou o motor, esse motor originalmente era 180 HP. Com o motor original, se tirasse de caixa e colocasse ali, ele ia bater esses recordes, com menos margem, mas ia bater todos os recordes. Só que a gente não queria simplesmente bater, a gente queria destruir um pouquinho. Então, o recorde dos 100 km foi esse aqui. Ele era, na verdade, foi um recorde que acho que o Nemesis não tem muita autonomia, não sei por que ele não fez. Então, o recorde anterior era 389, a gente voou a 490. Acho que, né, foi meio forte, né? E esse é interessante, o recorde dos 500 km, a gente tem um avião que não tem muita autonomia, o avião é um avião de velocidade. Então, como o André falou, a gente colocou uns tanques a mais para poder fazer o recorde com potência total. O recorde de 500 km ele exige uma curva, assim como o de 100. Então, a velocidade é ligeiramente mais baixa. E a gente conseguiu, com aquele tanque extra, também de 387 para 493. Quer dizer, foi o mais gritante deles, talvez 106,74 km por hora, 27% de aumento. Hoje, o que é feito aqui no Brasil para você voar um voo experimental em aeronave, um voo IFR em aeronave experimental, né? Até bem pouco tempo atrás, eu digo isso porque eu devo ter aprovado aí próximo de umas 40 aeronaves para voo IFR, certo? Principalmente aeronaves RV-10. Você tinha uma determinação que foi emitida ainda na época da 3T1 do DAC, que ele falava o seguinte: olha,
tudo que tem lá no RBAC 91-205, equipamentos necessários para o voo, tá certo? Para voo VFR, diurno, noturno e IFR, se você tiver tudo aquilo instalado na aeronave e você me comprovar, eu deixo você voar IFR, tá certo? Isso foi assim até mais ou menos 2 anos atrás, quando a ANAC parou todos esses processos, né? Eu acho que o pessoal já estava vislumbrando que ia ter essa discussão aí de aviação experimental. E era uma prática comum o voo sobre regiões densamente povoadas, e também falaram assim, ó, é proibido, tá? Então, a princípio, hoje aqui no Brasil, está proibido você fazer os dois. Você não... Eu gostaria de colocar que a certificação militar no Brasil de produto aeroespacial, colocar esse foco importante, porque ela não é homogeneizada internacionalmente, cada país tem o seu conceito, cada país tem a sua característica. Ela consiste numa avaliação de conformidade de um produto feito por uma organização certificadora do Comando da Aeronáutica relativa a requisitos de segurança e cumprimento de missão. Onde o cumprimento de missão ele tem um foco muito importante para a nossa atividade. Tá? E as principais, e nós temos 3 grandes organizações certificadoras no Comando da Aeronáutica. Nós temos o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, certo? Que certifica produtos relativos à atividade de suporte ao tráfego aéreo. Nós temos o Comando Geral de Apoio, que certifica produtos relativos às atividades de manutenção e equipamentos de apoio em solo. E nós temos o DCTA, que certifica produtos relativos a produtos como aeronaves, armamentos, a integração desses armamentos em suas aeronaves, veículos, produtos de uso aeroespacial, espacial também, publicações técnico-operacionais desses produtos e outros itens afins relacionados a esses itens. Custos, né? Existe, na verdade, hoje um custo significativo no processo de certificação, e eu estou falando apenas não do desenvolvimento do processo em si, que é um processo oneroso, a gente tem ciência disso, nós também temos um custo significativo no que tange a taxa, que é a taxa de certificação que é cobrada pelas agências, né, na verdade, para cobrar pelo governo. A gente tem taxas que variam entre 890, aproximadamente 890 mil reais, a 7,7 milhões de reais, de acordo com o peso da aeronave. Isso conforme a portaria interministerial de 710. Por outro lado, eu diria, vamos acreditar. Esse Roger Sentuit, ele disse há muitos anos, um pensador alemão, ele disse, acredite, corra atrás da única coisa que existe entre você e o seu sonho, é o medo. Elimine o medo e avance, né? E durante as suas vidas, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, poderão se ver em frente a muros de dificuldades para todos os lados. Mas se perseverarem, de repente vão ver que algo mudou e que dá solução. Isso aconteceu conosco na fabricação de aviões aqui da Embraer. E esse algo mudou, permitiu a criação da Embraer. Assim, acreditem que a qualquer momento podem ter ambições até que podem parecer não válidas no momento que pensarem nelas. Mas de repente elas se tornam válidas por uma modificação de cenário. E o que eu diria é o seguinte, vamos acreditar e desejar que esse dia de sorte mude o nosso futuro. Agora, não é parado. Não é para que eles ficam parados. É para que eles tenham a inquietude de dizer, não, isso pode ser feito melhor do que está sendo feito agora. E assim, vamos avançar, lutar e não desistir nunca. Muito obrigado. Hein? Bom, o evento é muito importante porque congrega todo esse pessoal. E esse pessoal que está aqui é a vanguarda do século. O grande objetivo é juntar esse público e preservar a nossa história, valorizar o que o Brasil faz. Então, uma reunião como essa, ela é, eu digo assim, é fundamental para que nós consigamos construir esse futuro em que o Brasil seja um grande ator aí também na área espacial. Eu acho que esse evento, se não temos escritor para escrever sobre isso, perde a história e a gente acaba esquecendo. E nós temos muito pouca referência da nossa história. Que a gente possa, né, tá mostrando a importância, como que você investir em tecnologia pode mudar o país
e que a classe política priorize cada vez mais, traga gente boa, traga recursos, apoie politicamente e motive esse setor para o país. Um dos fundamentos, um dos objetivos da PVE é resgatar, promover, fomentar a cultura aeroespacial. O crescimento do evento é evidente. Quem conhece sabe que está cada ano melhor.